Jantou lá, muitas vezes. Era tímido e acanhado. A frequência atenuou a impressão dos primeiros dias, mas trazia sempre guardado e mal guardado certo fogo particular que ele não podia extinguir. Quincas Borba. Sim, no período acima, destacamos alguns advérbios. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Rose e hoje nós vamos desvendar os advérbios, essa classe gramatical super importante. Vamos descobrir o seu papel na oração, entender sua família, sim, família, e a sua equipe, equipe também, tem uma equipe. Então, sem enrolação, vamos nessa! Ah, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, hein? Então, simbora! Então, o que é o advérbio? Bom, gente, o advérbio é aquela palavra invariável que se junta a um verbo, a um adjetivo, a outro advérbio ou a uma frase inteira. Isso, inteira. E vai modificar o sentido. Vai exprimir determinada circunstância, tempo, modo, intensidade e por aí afora. E que história é essa de família de advérbios? O que é isso? O que isso quer dizer? O que acontece? A classificação dos advérbios nada mais é do que um membro familiar. Isso! Nós temos os advérbios de afirmação, aquela certeza. Nós temos aquele advérbio de dúvida. Fica uma interrogação no ar, né? Nós temos os advérbios de intensidade, que intensifica. Temos também os advérbios de lugar, né? Exprime lugar. Temos os advérbios de modo, temos também os advérbios de negação, temos os advérbios de tempo. As palavras onde, como e quando, usadas em frases interrogativas diretas ou indiretas, são chamadas de advérbios interrogativos, tá bom? Ah, e vale lembrar, não pode esquecer, o advérbio de causa também é um advérbio interrogativo. Existem uns erros comuns que a gente precisa se atentar a eles. Confundir advérbio com adjetivo. A gente sabe que o adjetivo, ele caracteriza e o advérbio, ele modifica, certo? E esquecer a locução adverbial em uma frase. Colocar só uma palavra. A gente sabe que locução adverbial ela é formada por duas ou mais palavras, né? E a gente coloca só uma palavra achando que é uma locução adverbial e se torna apenas um verbo, tá? Um advérbio, desculpa. Tá errado, tá? A gente não pode esquecer a locução adverbial. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E claro, não pode faltar usar advérbio em lugar de preposição. Não pode, gente. A gente não pode usar advérbio no lugar de preposição. Tá errado. Se a gente sabe o que é um advérbio e o que é uma preposição, por que a gente está mudando? Por que a gente insiste em querer trocar a ordem? Bom, eu disse que o advérbio tinha uma família, né? Tem uma família. E agora, a gente vai falar da locução adverbial, que nada mais é a equipe que eu mencionei antes. O que são as locuções adverbiais? É o grupo de palavras que desempenha a função de advérbio, ou seja, as locuções adverbiais elas são formadas por mais de uma palavra. À noite, preferia uma refeição leve. Nos campos floridos, vicejam os girassóis. E esse conjunto de palavras, geralmente formado por preposição, mais substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Aí a gente forma as locuções adverbiais. É a formação delas. A classificação das locuções adverbiais é a mesma dos advérbios. A diferença é que as locuções são formadas por duas ou mais palavras e os advérbios é apenas um,
certo? Afirmação, por exemplo, com certeza, sem dúvida, intensidade, de muito, de pouco, de lugar, à direita, por ali, de modo, à toa, de má vontade, de negação, de forma alguma, de tempo, à noite, de manhã, de tempos em tempos. Essas são as locuções adverbiais. É a equipe das locuções adverbiais. Vale lembrar que são só exemplos, alguns exemplos. Há outros que eu não mencionei, ok? E quanto à flexão de grau? À semelhança dos adjetivos, são dois os graus do advérbio, comparativo e superlativo. No grau comparativo, nós temos três: o de igualdade, que vai comparar duas coisas, tipo, ele chegou tão cedo quanto o colega. O de superioridade, que vai ser um superior ao outro, tá? Ele chegou mais cedo que do que o colega, ou seja, um chegou mais cedo que o outro. E o de inferioridade, que é um inferior ao outro. Por exemplo, ele caminhava menos apressadamente do que o colega. E quanto ao grau superlativo, são aqueles advérbios que destacam algo como o melhor, pior ou mais intenso, que pode ser o sintético, onde a alteração de grau é feita pelo acréscimo de um sufixo ao advérbio. Por exemplo, cheguei cedo, cheguei cedíssimo. Tivemos o acréscimo do sufixo. E temos o analítico, que é a alteração de grau, onde a alteração de grau é feita com o auxílio de outro advérbio. No caso, um advérbio de intensidade, tá? Por exemplo, cheguei cedo, cheguei muito cedo. A gente teve um acréscimo de um advérbio aí, de intensidade. E o acréscimo pode ter prefixo também. Não precisa ser só o sufixo, não. Simples, né? Muito fácil. É só se atentar a esses detalhes. Então, nós vimos que o advérbio é aquela palavra que fundamentalmente modifica o verbo, exprimindo determinada circunstância, em tempo, modo, intensidade, etc. Sabemos que ele tem uma classificação, que a gente chama de família, eu chamo de família, né? E que cada membro da família tem um papel importante, né? E que o advérbio é muito importante. Nós vimos as locuções adverbiais, certo? Que é formada por mais de uma palavra, geralmente é formada por preposição, mais substantivo, adjetivo ou advérbio. E a elas, a classificação das locuções, nós demos o nome de equipe. De fato, uma equipe que está ali para marcar presença, cada um com a sua função. Vimos a flexão de grau, o grau comparativo e o grau superlativo. E para fechar, antes de finalizar, eu vou deixar uma questão, uma pergunta. Vocês vão me dizer lá nos comentários qual é a classificação da oração a seguir. Sabia o poema de cor. Qual a classificação dessa oração? Põe lá nos comentários que eu quero saber. O de cor se refere a quê? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, põe nos comentários que a gente vai respondendo, tá? E é isso. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Conhecimento nunca é demais. Vejo vocês em breve. Até a próxima!